A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 4, que traz por título Autenticidade contra a Parcialidade. Eita glória! Se prepare aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas, da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 4 dos jovens do primeiro trimestre de 2025, que traz por título Autenticidade contra a Parcialidade. Veja só, se você é professor, sempre recomendo inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer no nosso blog e você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição descomplicada e a lição comentada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Fique à vontade para estar deixando aquele comentário todo especial. Agora veja só, se quiser também, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para os seus alunos para verificar o grau de entendimento e de conhecimento. Pergunte para a sua turma o que é parcialidade. Pergunte o que é acepção de pessoas. Porque nós não podemos fazer acepção de pessoas. Pergunte também, será que eles já fizeram ou já sofreram algum tipo de acepção de pessoas? Meu Deus, será que sim? E pergunte também se eles já passaram por esta situação. Meu Deus, é forte, viu? Mas observação, você vai perguntar para os seus alunos, mas não pode ficar respondendo. É momento de dar vez e voz à sua turma. Aquieta, professor. Pergunta e deixa a turma responder. E se ninguém responder nesse primeiro momento, não responda. Deixa a sua turma na curiosidade. Até porque, no decorrer desta aula, essas perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica. Agora vamos para o nosso texto principal, onde está escrito: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Aqui é um texto do Velho Testamento. Observe, é um texto do Velho Testamento que deixa claro que Deus não faz acepção de pessoas. Agora imagine, se Deus não faz, sou eu que vou fazer? É você que vai fazer? Vou contar uma coisa, viu? Em muitas igrejas, em muitas turmas, existe acepção de pessoas e é um grande erro. E esta lição vai puxar a orelha de muitas pessoas, por isso, tenha sabedoria. Agora vamos para o nosso resumo da lição, onde está escrito: Deus não faz acepção de pessoas, por isso, precisamos tratar todos com igualdade e amor. Veja só, Deus não faz acepção de pessoas. Nós somos filhos de Deus. Nós somos representantes de Deus. Logo, não podemos também fazer. Se você verdadeiramente é um filho de Deus, não pode fazer acepção de pessoas. E se está fazendo, peça perdão a Deus, se arrependa do seu pecado e mude de comportamento. Eu tenho dito, é momento de autenticidade, de viver a verdade segundo aquilo que está escrito e não segundo as nossas próprias vontades. Agora vamos para o nosso devocional. O devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço,
PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando a leitura diária, um cartaz bonito organizado referente a cada lição. E toda terça-feira nós postamos também em nosso Instagram um vídeo chamada e um despertador referente à revista dos jovens, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Fique à vontade. Agora vamos para o nosso texto bíblico, que é a nossa leitura oficial, que está em Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Recomendo você fazer uma leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos jovens para estar lendo a palavra do Senhor. Cabe a mim, cabe a você estar incentivando. Concorda comigo? Dando seguimento, vamos para a nossa introdução. Na carta de Tiago, encontramos um chamado à autenticidade da fé cristã, especialmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas. O texto bíblico que estudaremos nesta lição nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse ou preconceito. Juntos, vamos examinar esse ensinamento, que será dividido em 3 pontos: a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e a chamada para a misericórdia. Veremos, mediante o texto bíblico, como esses princípios se aplicam à nossa vida cristã diária. Veja só, cristianismo é relacionamento, é vida, é conduta, é comportamento. Logo, eu preciso me relacionar com as outras pessoas, seja meus irmãos em Cristo Jesus, ou seja a sociedade como um todo. Porque eu preciso transmitir o evangelho. E o evangelho tem que ser pregado para quem não conhece, para quem não ouviu, independente da sua posição, independente da sua cor, independente da sua crença. Nós, enquanto servos de Deus, precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Preste atenção, a toda criatura. Que você goste, que você não goste, que você concorde, que você não concorde. E essas criaturas estão no pecado, estão afastados de Deus. E nós precisamos pregar o evangelho. Mas para pregar o evangelho com eficiência, eu preciso me relacionar, ter contato, ser respeitoso, para que os corações dessas pessoas estejam abertos à pregação do evangelho. Dê para você entender aqui o mistério. Para pregar o evangelho para as outras pessoas, é importante que você tenha relacionamento, que você tenha contato, que você sabe tratar as pessoas sem parcialidade. Te pergunto, será que nós conseguimos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: a proibição da acepção de pessoas, no item 1, o mandamento. O texto de Tiago nos exorta a não fazermos distinção entre as pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A fé cristã exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao próximo. Quem demonstra favoritismo insulta o Criador e as pessoas feitas à sua imagem. O termo grego para acepção é prossolopécia. Esse termo se refere às pessoas que erroneamente consideram ser mais importantes aqueles que são ricos, famosos ou influentes na sociedade. Essa prática era comum na sociedade antiga, onde os ricos e poderosos eram frequentemente tratados com maior respeito e privilégio do que os pobres. Logo percebemos que essa não é uma prática nova. No entanto, as Escrituras a condenam e nos levam a valorizar as pessoas independentemente dos seus bens materiais, sexo, cor da pele e segmento religioso a que pertence e etc. O tempo passou e as sociedades mudaram, mas a palavra de Deus é imutável e eterna. Não é só Tiago que trata a respeito dessa temática no Novo Testamento. Encontramos várias referências que mostram que Deus não faz acepção de pessoas. É interessante perceber que Deus não faz acepção de pessoas, que aceitou você. Quem era você? Qual o seu comportamento? O que você tinha? Quem era você? Mas, no entanto, Deus te aceitou, colocou na casa dele,
te chama de filho e tem te abençoado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Logo, da mesma forma que Deus aceitou você, perdoou os seus pecados e escreveu seu nome no livro da vida, você deve fazer a mesma coisa. Não podemos fazer acepção de pessoas. E veja que esse estudo, que esse ensino é velho. Sempre a humanidade teve esse comportamento de privilegiar as pessoas mais ricas, poderosas. Ah, pastor, mas a sociedade aceita. Aqui no Brasil é assim, aqui nos Estados Unidos é assim. Pode ser no seu país, pode ser na sua cidade, pode ser na sua região, mas a Bíblia não permite você fazer. E lembre-se que você não é desta terra. Você é peregrino, nós somos cidadãos do céu e vamos morar nela. Por isso, tenha comportamento de um cidadão do céu. E um cidadão do céu não faz acepção de pessoas. Se prepare, a aula só está apenas começando. Mas vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e aos status social, pois tais atitudes vão contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus deixa claro que a acepção de pessoas é incompatível com a fé cristã. É dever do cristão tratar a todos com respeito e dignidade, independentemente da sua posição social, seja na igreja, seja no trabalho ou em família. É preciso refletir o caráter de Deus, apesar de ainda conviver com as duas naturezas, a nova, gerada pelo Espírito Santo, e a caída, implantada em nós pela queda. Como novas criaturas, temos o Espírito Santo habitando em nós e precisamos permitir que ele, o Espírito Santo, corrija nossas atitudes, produzindo seu fruto em nós. Veja só, quando nós aceitamos a Cristo, presta atenção, aceitamos a Cristo, a nossa velha natureza, olha, a nossa velha natureza que agia com parcialidade, que fazia acepção de pessoas, que privilegiava as pessoas mais ricas, as pessoas famosas, as pessoas com conhecimento, morreu, acabou. Você agora é de Cristo e a nova natureza habita em você. Mas eu sei que a velha natureza, de vez em quando, quer falar alto, quer falar forte. Mas, no entanto, você nasceu de novo. Repreende em nome de Jesus. Eu tenho dito, essa questão de tratar as pessoas com parcialidade, fazendo assim acepção de pessoas. O que é, pastor, fazer acepção de pessoas? Por exemplo, quando está na sua igreja, quando entra uma pessoa rica, qual o seu comportamento? Qual a sua atitude? Como a igreja recebe essa pessoa rica? E quando entra a pessoa pobre, qual o comportamento? Qual a atitude? O que é que você faz? Senta um perto do outro ou existe um lugar separado para as pessoas ricas? Presta atenção, não estou falando autoridades. Autoridades é uma coisa, deve ser respeitada e honrada. Presta atenção que existe essa diferença. Autoridade e autoridade, tá ok? Agora, quando entra uma pessoa rica na sua igreja, uma pessoa famosa na sua igreja, e quando entra um pobre, qual comportamento, atitude? Pergunta até mais. E quando aceita um rico na sua igreja? E quando aceita um pobre na sua igreja, qual comportamento, qual atitude? Quem é que tem oportunidade? Quem é que é consagrado? Quem é separado? Meu Deus! É forte, irmãos. Estamos falando de nós. Nós precisamos repreender todo espírito de parcialidade. Isso está em nós, irmãos. Isso é a velha natureza gritando, querendo falar, querendo sobreviver. Mas nós nascemos de novo. E toda acepção de pessoa, toda parcialidade vai ser repreendido em nome de Jesus. É momento de nós analisarmos os nossos comportamentos, porque a Bíblia deixa claro, Deus não faz e nem aceita, nem concorda que ninguém faça. Deu para você entender? Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, terceiro item, que traz por título: a lei real. Em Tiago 2:8, ele menciona a lei real encontrada nas Escrituras. O que seria essa lei real?
é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Este é um dos princípios centrais do cristianismo que deve governar nossas ações. A igreja deve ser um lugar de acolhimento onde todos são bem-vindos e valorizados. Isso inclui ser hospitaleiro, cuidadoso com os pobres, marginalizados e todos aqueles que são frequentemente discriminados pela sociedade. É importante ressaltar que acolher e valorizar o indivíduo não significa acolher o pecado, as práticas contrárias à palavra de Deus. Não podemos confundir não fazer acepção de pessoas com apoio ao erro, as práticas contrárias aos preceitos divinos. A igreja deve acolher a todos e, nesse acolhimento, demonstrar o amor de Deus que transforma qualquer realidade mediante a obra vicária de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Veja só, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, amar o nosso próximo. Você pode perguntar, pastor, quem é o nosso próximo? É aquele que está do seu lado. É aquele que está precisando de uma ajuda. E quem é que está do seu lado e está precisando de ajuda? É uma pessoa rica? É uma pessoa próspera? Ajude essa pessoa também. Vou abrir aqui um parêntese. Tem pessoas que pensam que as pessoas ricas não precisam de ajuda, não precisam ouvir o evangelho. É um erro. O teu próximo é aquele que está do teu lado, muitas das vezes precisando de uma cesta básica, ajude, mas também precisando ser ouvido, de apoio espiritual, seja rico, seja pobre, independente. O teu próximo é aquele que está do teu lado e está precisando de uma ajuda, seja na área física, ou emocional ou espiritual. Nós devemos estar pronto. Deus nos chamou, nos capacitou, tem nos dado graça, nos dado sabedoria. Agora nós precisamos entender que é a nossa missão, de cuidar, de zelar pela vida de todos. Nós não podemos cuidar de uma pessoa ou deixar de cuidar porque essa pessoa é rica ou é pobre. Isso mesmo. Tem pessoas que pensam que o rico não precisa de nada. E às vezes, estes ricos precisam muito da sua palavra, do seu apoio. Quantas pessoas ricas não são felizes? Não estão em paz. Sabe por quê? Falta Deus. E você tem Deus. E nós precisamos pregar este evangelho. Preste atenção. Nós não podemos fazer nenhum tipo de acepção de pessoas. Mas normalmente nós pensamos aqui nas pessoas pobres, mas muitas igrejas, muitas pessoas também fazem acepção de pessoas com relação às pessoas ricas. Eu não vou nem falar com ele, eu não vou pregar o evangelho para ele porque ele é rico. Não, irmão, pregue o evangelho, ajude a qualquer um que esteja necessitando, porque este é o teu próximo. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Crente, não perca a oportunidade. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos diversos materiais, explicações, resumos, gráfico, cartazes, videochamada, leitura diária, um plano de aula. Enviamos também avaliações como atividades em PDF, atividades online, charadas bíblicas. É o maior suporte do Brasil.
Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas é caro ser membro, pastor? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixa aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Agora vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título as consequências do fazer acepção de pessoas, no item 1, divisão. O preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro da igreja. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade que Cristo deseja para o seu corpo, a igreja. A unidade do corpo de Cristo é um tema central do Novo Testamento. Qualquer forma de preconceito e exclusão atenta contra essa unidade, causando o enfraquecimento da comunhão entre os irmãos. As Escrituras Sagradas enfatizam repetidamente a importância da unidade entre os irmãos. Veja só, quando acontece a acepção de pessoas dentro da igreja, está acontecendo uma divisão. Em outras palavras, panelas, panelinhas, e não deve acontecer. Porque a unidade da igreja é necessário para que a igreja possa estar fortalecida, crescendo, se desenvolvendo, recebendo as bênçãos do Senhor e enfrentando também os desafios. Quando há acepção de pessoas na igreja, essa igreja está dividida e igreja dividida é enfraquecida. A unidade da igreja traz força. Quando o irmão está precisando, todos devem ajudar. Quando o irmão está comemorando, todos devem comemorar. Quando o irmão estiver chorando, todos devem chorar. A igreja tem que estar em unidade, um ajudando o outro, principalmente no departamento dos jovens. Jovens precisam muito de apoio, principalmente no início. Quando o jovem aceita Cristo Jesus, a unidade do departamento, a unidade na classe vai estar ajudando esse jovem a se fortalecer. Mas se aceita um jovem na sua igreja e os departamentos e o grupo começam a rejeitar, não dá apoio, não senta próximo, não transmite alegria, não conversa com ele, existe uma grande tendência desse jovem se afastar da presença de Deus. Por isso, nós precisamos estar em unidade, unido para estar fortalecido e enfrentando assim os desafios desta vida. Por isso, nada de panelinha na sua igreja, nada de panelinha nos jovens. Aperta o juízo, professor, desses jovens. Agora vamos para o nosso segundo tópico, segundo item, que traz por título julgamento. Tiago nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos, lembrando de que naquele contexto social os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. Errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. Jesus, segundo o texto de Isaías, veio para os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. O texto do profeta Isaías destaca a missão de Cristo e a sua chamada para cuidar dos pobres e oprimidos. Todo julgamento humano é contrário ao Evangelho, pois Cristo veio por amor a fim de restaurar a toda a humanidade perdida. João capítulo 3, versículo 16. É interessante perceber, principalmente no contexto de Tiago, o qual os ricos estavam ou sempre estiveram humilhando, oprimindo as pessoas pobres. Mas, no entanto, quando a igreja recebia essas pessoas ricas, começava a fazer uma bajulação, um cuidado maior, dando destaque, uma valorização, sendo que estes irmãos da igreja, os mais pobres, estavam sendo oprimidos pelos ricos. Mas quando via esses ricos, dizia, não, tem que botar um lugar destacado porque ele tem dinheiro, porque ele é inteligente, ele tem conhecimento, ele tem que ser destacado na igreja. Destacado na igreja é Cristo. Quem tem que ser honrado na igreja é Cristo, valorizado na igreja é Cristo. É Cristo que é a cabeça. Os demais somos membros do corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, você é um membro de Cristo. E como membro, não existe um melhor, um pior, não.
Todos nós somos membros do corpo de Cristo. O cabeça é ele, mas você, eu, o pobre, o rico, o grande, o pequeno, todos nós somos membros de Cristo e devemos ter, olha, o mesmo cuidado e o mesmo tratamento. Mas também nós devemos ofertar o mesmo tratamento, o mesmo cuidado a todas as pessoas. Diga não à acepção de pessoas. Deixa aqui nos comentários. Diga não à acepção de pessoas na igreja. Diga não. Deixa aqui nos comentários, por gentileza, e faça também essa discussão com os seus alunos. É importante fazer discussão, colocar sua turma para falar e participar. Agora vamos para o nosso segundo tópico, terceiro item, que traz por título: desvalorização do ser humano. A acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano, criado à imagem de Deus. Quando tratamos alguém de forma diferenciada por sua posição social ou econômica, estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas o pecado, que entrou na humanidade por um ato de desobediência, produziu muitas mazelas, e uma delas é o fazer acepção de pessoas e o preconceito. Como cristãos, somos chamados a honrar e respeitar a todos, reconhecendo que a imagem de Deus, embora distorcida pelo pecado, está em cada indivíduo, podendo assim ser alcançado pela graça salvífica de Deus em Cristo Jesus, a serem restituídas à comunhão com o Criador. É interessante perceber, por exemplo, na sua igreja, quem é o seu pastor, quem é o pregador, quem é a irmã do auxílio oração. Normalmente, essas pessoas vieram do mundo, afastado de Deus. Ninguém dava nada na sociedade, mas aceitou a Cristo. Cristo recebeu, aceitou, transformou, libertou e agora está na sua igreja, pregando, ensinando, sendo professor da EBD. Quem era você? Mas Deus te aceitou. E como ele te aceitou, mudou sua vida. Então, se Deus mudou a sua vida, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser mudada e transformada. Então, essa degradação, essa mazela que é sofrida pela humanidade é por causa do pecado. O pecado deixa a pessoa feio. O pecado deixa a pessoa afastada de Deus. Mas quando essa pessoa ouve o evangelho através da sua vida, através da minha vida, o evangelho liberta, o evangelho transforma. Então, se nós queremos melhorar as coisas, se nós queremos melhorar a nossa igreja, desenvolver a nossa igreja, a nossa sociedade, a nossa cidade, precisamos pregar o evangelho, porque o evangelho liberta as pessoas, o evangelho transforma as pessoas, principalmente na área espiritual, na área intelectual. Nós ficamos mais bonitos, mais inteligentes. Concorda comigo? Crente é crente bonito, inteligente. Você tem a mente de Cristo. Por isso, não faça, não aceite, não concorde com nenhum tipo de acepção de pessoas. Quando Jesus Cristo morreu, ele morreu por todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer época, independente da sua posição. Deus amou o mundo e neste mundo está incluído todas as pessoas, independente da posição, da crença, do que ela acredita. Claro que salvação é aceitar a Cristo. As pessoas não serão salvas porque estão passando por mazelas, por dificuldade. Salvação não é por causa disso, não. Está em Cristo. Todas as pessoas, para serem salvas, precisam aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas você pode ajudar. Concorda comigo? Prega o evangelho, anuncia Cristo Jesus. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas aproveito a oportunidade para lhe fazer o convite. Nós estamos lançando o nosso curso Descomplicando a Gestão da EBD. Se você quiser estudar conosco, aprender mais acerca da escola bíblica dominical, como organizar, como melhorar, como motivar, como incentivar os alunos a participarem da EBD, recomendo você estudar conosco em nosso curso Descomplicando a Gestão da EBD. Para mais informações, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente ao curso Descomplicando a Gestão da EBD. Vem estudar. Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título: uma chamada à misericórdia. No item 1, agindo sem misericórdia.
Tiago mostra que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram uso dela. Deus nos chama a exercitar a misericórdia para com todos, sejam eles maus ou bons, justos ou injustos. Tiago também menciona a lei da liberdade, referindo-se aos mandamentos de Deus interpretados à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Esta lei é descrita como perfeita e capaz de trazer liberdade, porque em Cristo os crentes são livres do poder do pecado e capacitados a viver em obediência e em bondade. A misericórdia é um reflexo do caráter de Deus e um fruto esperado na vida daqueles que foram transformados pela graça de Jesus. Veja só, agora vamos falar um pouco acerca da misericórdia. O texto deixa bastante claro que se eu não tiver misericórdia das pessoas necessitadas, das pessoas que estão precisando de ajuda, Deus também não terá misericórdia sobre a minha vida. Então, às vezes, eu quero ter o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, mas, no entanto, eu não sou bom, eu não sou misericordioso. Com isso, eu não terei também da parte do Senhor. Olha, você quer ter, quer receber, quer desfrutar da misericórdia do Senhor, seja uma pessoa misericordiosa também, porque assim Deus terá misericórdia das nossas vidas. Eu tenho dito, tem pessoas que querem receber tudo de Deus, mas não quer ofertar nada, não quer abençoar nada, não quer ser canal de bênção na vida de ninguém. Irmãos, devemos entender, somos diferentes. Somos guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Você já não faz mais o que você quer. Você faz aquilo que está escrito, aquilo que está segundo a vontade do Senhor. As nossas vontades têm que estar debaixo da vontade do Senhor. Quem tem que mandar em nossa vida, em nosso comportamento, em nossas atitudes é Cristo Jesus, através da sua palavra. Precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes da palavra. Devemos praticar aquilo que está escrito. E a misericórdia é essencial para que nós possamos cumprir com a nossa missão aqui nesta terra. Será que seus jovens estão sendo misericordiosos? O que você acha? Pergunte a eles. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título: a prática da misericórdia. Ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus, e isso envolve tratar a todos com compaixão e respeito, independentemente de sua posição social ou segmento religioso. A compreensão de que todos serão julgados por Deus deve motivar-nos a viver de forma que venhamos a refletir os valores do reino de Deus, onde a misericórdia e o amor são centrais. Somos chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que inclui a obediência a Deus e a prática da justiça e da misericórdia. A própria Bíblia deixa claro que nós devemos imitar a Cristo Jesus. Devemos ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo, para facilitar, ele até disse: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, Paulo até pegou um pouquinho mais leve. Pediu o seguinte: seja imitador de Paulo, porque assim você também estará imitando a Cristo. Então observe o seguinte: qual foi o comportamento de Jesus? Tente imitar. Como Jesus falava, como Jesus tratava as pessoas, com quem Jesus Cristo conversava. Mas observação, ele conversava, não era aceitando o pecado das outras pessoas. Nós devemos ter uma boa convivência com todo mundo, mas isto não significa aceitar nem concordar com o pecado de ninguém, porque somos diferentes e por isso precisamos pregar o genuíno evangelho, que é pregação, mudança, transformação, libertação do pecado. Mas, no entanto, o meu relacionamento com o próximo tem que ser um relacionamento pautado na bondade, na misericórdia, porque isso faz parte da minha vida. Isso tem que ser algo rotineiro. É prática, é comportamento, é vivência. Não é de vez em quando. Não é quando você quer. É prática, é vivência, é meu comportamento, é a minha atitude. Porque eu sou uma pessoa misericordiosa porque aprendi com Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso comportamento. Mas tem pessoas que só querem usar de misericórdia para algumas pessoas e outras não. Só quer ser bondosos para uma pessoa e outras não. Jesus está de olho, viu? Ele está te vendo.
Agora vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro item, que traz por título: a recompensa da misericórdia. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. A sua prática beneficia o próximo e nos aproxima do Senhor. Jesus ensinou que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pelo fato de que todos os dias experimentamos a misericórdia divina, precisamos exercê-la como a prática natural da fé em Cristo. Exercer a misericórdia significa agir com compaixão e empatia, oferecendo ajuda e perdão aos outros, especialmente aos que estão em necessidade ou sofrimento. Esta prática reflete a verdadeira natureza da fé cristã, que se manifesta em ações quando praticamos a misericórdia, mostrando ao mundo o caráter de Deus e vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Sabe por quê? Falar de misericórdia é uma coisa, querer misericórdia para si mesmo é uma. Agora, praticar, exercer, ter, fazer, agir é necessário. Se eu sou de Deus, eu preciso ter o comportamento e atitude que está escrito na Bíblia Sagrada. Não tem para onde fugir. Meus irmãos, fomos transformados pelo poder de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nossa atitude, comportamento tem que ser diferenciada. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e ver a pregação do evangelho vivida no dia a dia, no cotidiano. Não é somente na igreja, não. Porque tem pessoas que na igreja é crente abençoado, fala em mistério, canta bonito, prega bonito, ensina bonito na igreja. Mas vai na escola dele, vai na faculdade dele, vai no trabalho dele, pergunta os vizinhos, pergunta o professor, meu Deus, pergunta o diretor, e você vai saber quem é ele diante da sociedade. Porque tem crente que diante da igreja, ó, é nota 10, está aprovado na igreja. Mas na sociedade, só sangue de Jesus, viu? Você concorda comigo ou não? Aperta o juízo dos seus jovens. Agora vamos para a nossa conclusão. Lembrando, a nossa dinâmica já está disponível em nosso canal. Vamos para a nossa conclusão? Somos desafiados a viver uma fé autêntica, livre de parcialidade e preconceito. Quando seguimos o exemplo de Jesus, revelado nas Escrituras Sagradas, refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesse, mas com amor e justiça é fundamental para uma vida cristã saudável. Assim, somos convidados a cultivar uma fé que se manifesta em ações com respeito e com misericórdia, promovendo a dignidade de todas as criaturas de Deus. A lei da liberdade não é uma licença para o pecado, mas um chamado a uma vida de obediência e compaixão. Irmãos, fomos libertos do pecado, libertos da opressão, para que a nossa vida seja a maior pregação, para que o meu comportamento seja uma pregação, para que as pessoas possam ver Cristo na minha vida. Logo, eu deixo de pecar porque estou transformado. Não tenho mais aquele desejo, aquela vontade da minha vida, porque Jesus Cristo me transformou e hoje eu vivo não mais pela carne, mas sim segundo o Espírito. E aquele que anda segundo o Espírito vai tratar as pessoas bem, independente da posição, do dinheiro, do grau de escolaridade, dos recursos que tem. Eu preciso tratar a todos bem, porque todos são criaturas de Deus e precisam ouvir o Evangelho através da minha vida e que Deus possa nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar entendimento para que venhamos exercer a chamada de Deus segundo o querer dele. Concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o seguinte, você já está inscrito no canal? Não acredito. Até agora não se inscreveu no canal ainda, só o sangue de Jesus, viu? Mas que Deus continue te abençoando, te cobrindo com toda sorte de bênção. Agradeço a você e já vou avisar, viu? Na lição de número 5, vamos abordar a temática, a autenticidade quanto à fé morta. O que é uma fé morta? Deixa aqui nos comentários. A paz do Senhor e que Deus te abençoe. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia,
com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.